Bem-vindos ao Franco Atirador. Hoje vamos falar de crianças, ou da falta delas, ou da falta de proteção que neste país dão às crianças. Parece que este país não é para jovens nem para velhos, mas muito menos para crianças. Para discutir esta questão e estes assuntos, temos a Rita Torres, socióloga, com experiência no terreno nas comissões de proteção de jovens com problemas. Temos a Teresa Anjinho, deputada e investigadora de género. Temos a Lúcia Gomes, advogada e do Movimento Democrático das Mulheres, e a Joana Amaral Dias, psicóloga residente. Psicóloga residente é uma categoria muito própria. Rita, sim, há um desinvestimento nos últimos anos na proteção dos menores em Portugal? Sim, claramente, a nível de, se aumenta o número de processos, tem que estar mais técnicos nas comissões. O que tem acontecido é o contrário, tem diminuído. Os técnicos que existem têm pouco tempo para estar na comissão, estão em representação de uma instituição, portanto têm uma porcentagem de tempo semanal ou de 20% ou 30% nas comissões, o que é completamente irrisório para os problemas e para a gravidade e complexidade dos problemas das comissões, e acho que isso demonstra um desinvestimento. E também na educação. Como é que é possível? Eu li que passaram o número de processos de crianças acompanhadas por técnico, passou de 150 para 300, e que em alguns sítios falava-se, acho que na Marinha Grande ou na Leiria, eram cerca de 400. Como é que é possível acompanhar 400 crianças? Não se acompanha. Tem que se priorizar quem é que está mais em perigo, quem é que não está. Isso é completamente inconcebível na nossa sociedade. Perigo é perigo, risco é risco, e não se pode ver qual é que é mais perigo, qual é que é o menos perigo nas crianças. E digamos, aqueles casos que saíram na comunicação social recentemente, da criança que foi morta, etc., são casos que nesta situação havia alguma possibilidade, caso houvesse um outro investimento, que essas situações não se dessem? Sim, quando é passado no seio da família é muito mais complicado, com crianças, por exemplo, no caso da situação da bebé que morreu, é dentro da família, a bebé ainda não ia à escola, que é muito mais difícil apanhar esse tipo de situações, não é? É importante que as comissões tenham tempo para fazer visitas domiciliárias, para perceberem as dinâmicas familiares. Porquê? Porque não é numa sala em que os pais são chamados que o técnico percebe a dinâmica, porque eles lá vão dizer tudo o que o técnico quer ouvir, ou vão um bocado fantasiar a realidade do que se passa. Vão dourar a pílula. Exatamente. Portanto, tem que haver tempo para ir a casa, para trabalhar com as famílias em casa, fora dos... Por isso é que eu sou técnica de terreno, faço muito esse trabalho de visitar famílias e perceber algumas dinâmicas, porque só aí é que é possível fazer um levantamento das necessidades efetivo. Teresa, ter crianças é um bocadinho acima das nossas possibilidades, usando a linguagem da Troika atualmente? Bom, eu acho que não entraria por aí. Ter crianças é de facto algo que deve decorrer da liberdade de cada um, de as ter ou de não as ter. E, portanto, o problema coloca-se... Mas temos liberdade de as ter? Pois a questão é exatamente essa. Eu acho que todos os dados, todos os relatórios apontam exatamente no sentido de que não temos. Isto porque temos, por um lado, um índice sintético de fecundidade, como se diz uma palavra muito grande, de que nascem 1,2 crianças anualmente, mas por outro lado temos um outro índice que nos dá alguma esperança, mas que ao mesmo tempo acaba por ser um semáforo muito vermelho, que diz que as crianças desejadas estão nos 2,3. E por outro lado temos a realidade que diz que só há renovação de gerações se tivermos 2,1. Ou seja, isto leva-nos a perceber que precisamos de uma política de natalidade que seja estrutural, que consiga refletir esta realidade e que, acima de tudo, assente na liberdade de escolha e na tal dita subsidiariedade, esteja muito atenta à realidade das famílias e que possa, de alguma forma, remover os obstáculos que existem e criar condições para que aqueles que querem ter filhos os possam ter. E quais são esses obstáculos? É porque há uma discussão de que os obstáculos, que é, na prática, há aquela velha discussão que é fazer políticas que permitam a natalidade, ou fazer políticas que permitam as pessoas viverem com o que querem, não é? Terem capacidade de poderem ter crianças, não é? Pois, eu acho que há muita coisa que se pode fazer na tal remoção dos obstáculos. A começar desde logo
por um tema que eu sigo de perto, que tem a ver com a conciliação da vida privada, da tal vida pessoal, familiar, com a vida profissional. Muitas vezes o debate até acaba por ser um bocadinho dual entre aquilo que é a nossa profissão e aquilo que é a nossa família, mas para além disso também existe a pessoa, seja o pai, seja a mãe, que também devem conseguir de alguma forma conciliar uma sociedade que é, enfim, cheia de tarefas. E em relação a isto, eu acho que ainda há um longo caminho que pode ser percorrido, principalmente ao nível das mentalidades, ou seja, e da valorização daquilo que é muitas vezes o tempo que as pessoas podem ter, seja na profissão, seja na família, entendendo tal como um investimento. Nós não nos podemos esquecer que há, de facto, certas empresas em que nos regimes, nos horários laborais, devem ter particular atenção exatamente a esta necessidade de conciliação, ligada, obviamente, também à própria produtividade, independentemente, muitas vezes, do número de horas. Eu, muitas vezes, refiro exatamente isto porque, até lá fora, mais do que em Portugal, acentua-se muito... que as empresas que, por exemplo, agora recentemente se descobriu que uma delas se propunha espremer os seios das mulheres para provar se estavam de facto a amamentar, têm um hospital, sim, mas isso é altamente... Tem, enfim, um respeito zero. Respeito zero, absolutamente. Acho que deve ser merecedor da mais audível censura pública. Isso não foi no contexto de uma empresa e espero que nunca o seja, nem nunca se coloque. Foi num contexto de 2 hospitais, no norte do país, em que, de facto, o que aconteceu foi que foi aprovada uma circular, aparentemente, pelo menos é o que dizem as notícias, e eu espero que seja apurado factualmente o que esteve subjacente a isso. Foi aprovada uma circular que fazia com que os médicos de saúde ocupacional passassem a ter, no fundo, funções inspectivas, que cabem, como sabe, mais ao nível das juntas médicas do que propriamente ao contexto hospitalar, para verificar se aquelas pessoas que tinham a redução do horário para a amamentação, de facto, estavam a amamentar ou não. Apenas um pequeno à parte, no nosso país, a partir dos 12 meses, as mulheres podem continuar a beneficiar da redução do horário, apresentando mensalmente um atestado médico. Coisa que estas mulheres também já o faziam, mas adicionalmente teriam que também ir à tal medicina de saúde ocupacional e espremer o peito ou a mama no seu sentido técnico para verificar se efetivamente estavam ou não estavam a amamentar. Eu acho que esta é uma prática, independentemente de eu entender o que está subjacente a isso, ou seja, supostamente a questão das fraudes, das baixas fraudulentas e das reduções fraudulentas dos horários, etc. A verdade é que existem atestados médicos, pois então, que verifiquem a veracidade ou não dos atestados médicos. Lamentavelmente não há a mesma iniciativa para espremer os banqueiros em relação às mulheres, provavelmente porque as mulheres são mais interessantes que os banqueiros. Mas como é que tu vês, Lúcia, estas situações? Há muita a ideia de que aquilo que leva a uma baixa natalidade é uma alteração do estilo de vida, portanto seria uma questão de valores, as pessoas vivem, há quem defenda que vivem para si, portanto as crianças são um empecilho, têm que trabalhar, têm a carreira. E depois há um grupo de pessoas que afirma que não há condições sociais, porque há países com o mesmo tipo de vida que têm muito mais crianças que Portugal. Onde é que te encontras? Oh, não, eu pessoalmente encontro-me aí a meio das duas, mas do ponto de vista geral, se fizermos uma análise social às questões da baixa da natalidade, a segunda é claramente a razão pela qual as pessoas não têm filhos, é porque simplesmente não os podem ter. Os filhos a menos são o resultado direto de uma série de condicionantes que hoje em dia se colocam, nomeadamente no mundo do trabalho, e nesta questão, por exemplo, nesta questão das enfermeiras dos hospitais, quando foram perguntar às enfermeiras quais são os problemas e porque é que se levantavam tantos problemas relativamente à redução das 2 horas, porque a questão estava aí. A maternidade hoje é um empecilho nas entidades privadas, é um empecilho ao lucro. Ser mãe significa que se vai estar afastado da empresa e que vai deixar de se ter a tal produtividade, vai deixar de se criar riqueza para ela depois ser naturalmente apropriada pelo patrão. Na questão dos hospitais, como já o serviço público hoje definitivamente já não é o que era, nós temos situações tremendas com horários absolutamente desregulamentados no setor da saúde. E no caso dos enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, médicos, estão a fazer
muitas horas por dia, e no caso das enfermeiras foram inclusivamente relatados créditos de 300 horas para os trabalhadores, com os mecanismos de banco de horas, adaptabilidade, e portanto estas trabalhadoras têm que estar sistematicamente disponíveis, porque nos hospitais não se contratam pessoas, há uma falta de pessoal tremenda e não se contratam pessoas, e aí reside de facto esta questão da fiscalização. O que cria aquela entidade empregadora pública, no fundo, era impedir o gozo de um direito. E atenção que as mulheres não têm que estar, de facto, a amamentar. Podem ter biberon, não é? Podem ter biberon, não é? E, portanto, não aí há tinha que espremer não há necessidade percebe qual é a depois. Não necessidade de sei onde o que é precisa que iam tanto, não é? espremer ou se iam pedir os talões do leite em pó, não faço ideia o que é que iam fazer. Agora, há outra coisa, é que aqui a censura não pode ser só social. Há uma questão muito grave na administração pública neste momento que contende não só com a igualdade entre mulheres e homens no trabalho, mas também com as suas condições laborais, tem a ver que não há inspeção no trabalho na administração pública. Deixa de haver inspectores, Se não é? há autoridade para as condições de trabalho que vai fazendo e mal a sua inspeção, e por exemplo, dou o exemplo de muitas discriminações no setor bancário, que é onde há mais discriminações das mulheres no setor privado, em que a ACT pura e simplesmente não funciona. Não funciona. Na administração pública, como a Autoridade para as Condições de Trabalho não tem competências para a administração pública, o que acontece é que os direitos são violados todos os dias e não há nenhuma inspeção. Aqui seria a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde que teria que atuar imediatamente. Ninguém se pronunciou. Ninguém foi lá, ninguém foi fazer uma inspeção. O que fizeram, eventualmente, foi levantar processos disciplinares aos médicos, etc. E, portanto, o que nós temos hoje são várias condicionantes. Horários de trabalho, o aumento para as 40 horas na administração pública, por exemplo, as pessoas não têm, a vida, lá está, a vida familiar não é só para os pais e mães trabalhadores. Eu, enquanto mulher, não tendo filhos, tenho que participar na política, tenho que ter uma vida social, o lazer, etc. Aliás, não deixa de ser interessante... Deixa-me só passar a Joana. Joana, isto não é uma questão também de poder e desequilíbrio de poder entre homens e mulheres. Por exemplo, nós estamos a fazer este debate e contra nós falo, ou contra mim falo, estamos a fazer um debate sobre crianças e aqui um painel que normalmente tem homens e mulheres, só tem mulheres. E provavelmente o poder na sociedade sobre o geral da sociedade tem muito poucas mulheres e todas estas questões estão muito pouco presentes nas decisões. Eu lembro, por exemplo, quando o meu irmão estava na faculdade, uma das reivindicações dos estudantes era haver uma creche nas faculdades, porque havia mulheres que tinham crianças e que queriam estudar. Isso saiu completamente do decisor político. Há aqui uma questão de poder também. Eu acho que é tudo uma questão de poder. Deixa-me dizer da minha experiência pessoal que o meu filho cresceu comigo a fazer política e a Teresa Anjinha ou a Lúcia sabem isso. A política faz-se muito depois das 9 da noite e nunca há respeito minimamente pelos tempos familiares e para quem tem crianças e cuidar delas. Agora, eu acho que ela é uma questão de poder a vários níveis, porque é assim, aquilo que nós podemos, ouvindo a Rita, a Lúcia, a Teresa, tirar desde logo, é que há dois discursos que são concorrentes. Há um discurso que diz que as pessoas são piegas e individualistas e egoístas, não querem ter filhos, mas as pessoas que produzem esse mesmo discurso são aquelas que apostam em mercados de horário de trabalho desregulados, em que apostam em escolas desreguladas, elas também, não é? Em comissões de proteção de menores que são esvaziadas e que, pasme-se, anedótico, vai-se dizer que depois destes crimes todos a que nós assistimos, que iam dar um aumento de 100 mil euros, barato à feira, não é, Rita? E, portanto, as mesmas pessoas que produzem este discurso a favor das crianças, das famílias, são exatamente as mesmas, que matam qualquer possibilidade, ou seja, que retiram às crianças o direito a ter uma família, as crianças são depositadas nas escolas das 8 às 8, e que tiram às famílias o direito a ter crianças. E, portanto, nem as mulheres, os homens, casais, etc., conseguem ter filhos, adiam a maternidade e a parentalidade o mais possível, com as consequências que nós sabemos, porque são muitas. Nem depois, quando existem crianças, as crianças conseguem ter pais, porque estão a trabalhar até às 8, 9 da noite e, portanto, as escolas ficam com as crianças e as suburbadas também. Portanto, eu acho que aqui, em primeiro lugar, temos que denunciar isto, e é importante denunciar este paradoxo, porque ele é muito culpabilizante das pessoas, não é? As pessoas acham que a responsabilidade é sua. A responsabilidade individual. É sua, exatamente, de deixarem as crianças das 8 às 8 na escola, ou de não terem crianças. Portanto, a questão da culpa. Exatamente. E, portanto, eu acho que é necessário nós tirarmos este peso individual, não é, que oprime as pessoas, e mostrar-lhes que isto não é uma questão
Mas isso tem a ver da com o discurso do personalidade de sistema, cada um. porque parece que o desemprego também é uma culpa Claro, individual. É evidente. A dívida também é uma coisa que andamos a comer É demasiado evidente. chocolate. Mas Tudo está... eu já disse o que é que eu acho sobre convidares a Teresa Anjinho, não é? Que é impossível a gente zangar-se com esta direita, mas a verdade é que isto foi uma aposta forte, tem sido uma aposta forte em todas as linhas da frente deste governo, eu penso, pôr isto como uma questão individual do teu próprio comportamento individual. Ora, isto faz com que isto adensa uma questão social que está a montante disso, que é estarmos numa sociedade muito deslaçada, muito atomizada, cada um para o seu lado, e portanto este discurso entra, não é, como manteiga, não é? Portanto a culpa é tua, porque já vives isolado, mais isolado viverás assim, não é? Carregando sobre os teus ombros esta questão. Eu posso responder a isso. Deixa-me só dizer... Prometo para a próxima pôr em vez de indiferença a exceção que confirma a regra, uma seta Com de foco. neon com foco para dizer. Agora, mas só para concluir, na verdade eu acho que as duas coisas resolveriam muito simplesmente, não é? Porque assim, nós não podemos estar, para concluir este paradoxo, eu acho que é assim, nós não podemos estar a pedir mais crianças quando as que nascem, as que já cá estão, são jogadas ao lixo, Queria não é? fazer ainda uma ressalva, porque eu atualmente estou a trabalhar no PIEF, num Programa Integrado de Educação e Informação, Exato. que nos últimos 7 anos, que anteriormente era da Segurança Social, com protocolo com o Ministério da Educação, e que a Segurança Social se descartou dele. Não é? E nós fazíamos... Exemplo. E o nosso papel é técnicas de intervenção local, porque os nossos jovens são quase todos jovens com processos de promoção e proteção e tutelares educativos, que precisam da parte social, que é importantíssima. A Segurança Social descartou-se deste programa e ficou só com o Ministério. E o Ministério só meteu os técnicos em março. Isto significa o pouco investimento que o Governo tem estado a Mas fazer. deixa-me só dizer isto, só para dizer isto, porque tem a ver com isto que a Rita estava a dizer, eu estava a concluir, que é, eu penso que a maior parte destas situações, da proteção das crianças que já cá estão, ou do fomento da natalidade, se resolve como em todas as outras, são opções políticas. Claro, e, portanto, as pessoas, é óbvio que eu não percebo como é que nós não temos um Serviço Nacional de Emergência Infantil. Não percebo. Por exemplo, um Serviço Nacional de Emergência Infantil, as comissões de proteção de menores funcionam mais ou menos em regime de precariedade e voluntariado. E tem hora de fecho, que era uma coisa que Exatamente. também me faz alguma confusão, que é não terem um técnico permanente de permanência urgência. 24 horas por caso aconteça alguma Urgência. coisa. Portanto, tem que haver um serviço unificado de emergência infantil, que não existe, com critérios, modus operandi, regras de funcionamento, protocolo, boas práticas, mais ou menos homogéneos por todo o país, porque aquilo que existe na Comissão de Proteção de Menores é cada um mais ou menos faz como quer, e lá está, e vive em regime basicamente de voluntariado. Isso é uma medida prática que, ok, não é simples, não é imediata de instalar, mas instala-se, existe na maior parte dos países europeus. E em relação à natalidade, eu acho que se resolve, lá está, com direitos laborais, não é? Proteção no emprego, proteção no desemprego. Mas mesmo em relação, e desculpa, Vocês interrompam. mesmo em relação aqui à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, existe já a Comissão Nacional. E o problema é que isto está demasiado burocratizado, ou seja, a resposta que existe hoje, já existindo esta rede, pode melhorar-se e torná-la, então, num serviço de emergência. E aqui a questão é que ela está dependente de vários ministérios que não se articulam entre eles. O Ministério da Educação, a Segurança Social e o Ministério Público também. A intervenção do Ministério Público, que entrou através da Lei Tutelar Educativa e da Lei de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens em Risco. O que acontece muitas vezes é que também nem sequer há uma medida processual célere. Por exemplo, se denotam abusos da criança em casa, praticamente não existe nenhum mecanismo para retirar a criança. E portanto, uma buchazinha muito importante. Não, uma coisa muito importante é que uma das maneiras, e a Rita corrige-me, acho de ser algum disparate, uma das formas que existia mais fácil de sinalizar estas crianças era nas urgências. Porque nas urgências elas apareciam com maus tratos e a sinalização era muito mais rápida. Agora, nas urgências, porque, como diz o outro, isto anda tudo ligado, as urgências estão mais ou menos caóticas e, portanto, é um dos sistemas de sinalização básicos deixou de existir ou deixou de funcionar. Neste caso, deixa-me só terminar Se não aqui em relação à interromperem- comissão. Bem, Não, porque neste momento e estão a ser apresentados os relatórios das comissões nesta altura, e eu acompanho essa apresentação na Assembleia Municipal e são sistematicamente os mesmos dados que estão a ser apresentados. E a maior sinalização
informatização vem das escolas. Das escolas. E tem a ver com desestruturação familiar, tem a ver com abandono escolar e depois é que vem a violência, eventualmente violência doméstica, vem normalmente em terceiro lugar. Portanto, quem participa primeiro são as escolas, a segunda entidade que mais participa são as polícias e depois o que nós temos são estes rácios absolutamente inacreditáveis de processo por técnico, que é uma coisa que já dura há muitos anos. Em 2009, a única coisa que o governo fez, na altura era um governo PS, mandou contratar 150 técnicos para todas as comissões de proteção. Em 2009 ou 2007. Foi na altura que eu saí, porque não contemplavam sociólogos. Não, e fizeram a contratação de ou através de trabalho temporário ou através de contratos a termo. Portanto, os 150 técnicos, que eram manifestamente insuficientes, já saíram todos. Ou seja, até do ponto de vista da relação com as crianças, é absolutamente insustentável. É uma má prática. E então o que é que nós temos nas comissões que existem hoje? Técnicos que trabalham voluntariamente, os ministérios não disponibilizam técnicos a 100%, portanto, as juntas de freguesia disponibilizam, mas a Segurança Social, a Justiça, a Educação, talvez a 20% têm lá por semana, e depois não têm fotocopiadoras, não têm serviços jurídicos, nenhuma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco tem serviços jurídicos. Na Dinamarca e em França, todas as comissões têm juristas, são judiciais, são comissões judiciais, e bem, exatamente, portanto é muito mais célebre todos os processos e a maneira como os técnicos são acompanhados. Aí está-se a tocar numa coisa que é importante. Eu vou, para de alguma forma, dar aqui alguma voz. Não é que, de alguma forma, o que não deixa de ser curioso, eu não discordo totalmente daquilo que aqui está a ser dito. É porque isto é um problema que não é de hoje, não é um problema de agora e que se agrava naturalmente com a crise. Claro. Nós também não podemos fechar os olhos a que os recursos públicos não são recursos ilimitados, são recursos finitos e que, consequentemente, exigem até prioridades na forma como são alocados. Eu não acho que a questão deva ficar por aqui só, ou seja, não temos recursos, portanto não podemos fazer nada. Não, temos que fazer mais porque claramente estamos a tocar num ponto que é um ponto problemático. Seja a questão da natalidade, seja a questão da proteção. Estão paredes meias, não é? Quer dizer, tem o mesmo... Às vezes com dimensões muito distintas, porque no quadro da proteção nós chegamos a situações e cenários que vão muito para além do problema que a natalidade coloca. Situações e cenários, isto é, o retirar mas eu a criança a uma família já é um dado extremo depois de falharem todas as políticas. Agora, se não existem... Naturalmente que sim. E houve uma coisa que a Joana disse que é extremamente importante. Há vários níveis de intervenção e há um nível primário que é fundamental, que é a parte das famílias, que é a parte das escolas, que é a parte exatamente das instituições, dos hospitais. Isso aplica-se, aliás, no quadro da violência. É a questão da sinalização, porque por vezes uma boa sinalização, uma intervenção atempada, se calhar evitará um desfecho que muitas vezes é um desfecho trágico. E o problema é estrutural, ou seja, de facto, existe uma revisão, nomeadamente de determinados quadros, como seja a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Geral de política. Eu lembro-me de uma coisa que era uma imagem que havia, que é assim, houve um supermercado que descobriu que os funcionários estavam a roubar. Então resolveu fazer uma comissão de acompanhamento. E eu perguntava-me sempre, e dar-lhes uns empréstimos, se eles fossem bem pagos, se isso não se tinha resolvido ao princípio. Mas e, nem portanto, sempre, como é que é possível? Atenção, mas nem sempre as coisas se resolvem, e eu isto também tenho que dizer de acordo com o que estavam a explicar, até dos temas que eu vou acompanhando, e a questão da proteção também. Nem sempre as coisas se resolvem injetando dinheiro. Obviamente que aqui, tendo mais técnicos... Injetando condições de vida. Não. Injetando dinheiro... Estou a falar nas comissões de proteção. Obviamente que é preciso, eu também não vou dizer que não é. É preciso mais técnicos. Mas há uma coisa que eu acho que é ainda mais importante do que mais técnicos. É a formação e investir na formação dos técnicos. Ou do tempo, como estava a dizer... Os problemas têm-se tornado cada vez mais complexos. Aí eu já chego à questão da justiça. E porquê a formação? Porque, por exemplo, há certos programas, até programas que procuram apoiar estas crianças que estão em situações de enorme violência e que precisam desse mesmo apoio, até para evitar que os efeitos nefastos sejam continuados no tempo e o mais contidos possíveis, e que as crianças são o futuro do país, quer se queira ou não. Os programas exigem continuidade, ou seja, não podem ser esporádicos, e eu conheço alguns programas que são intervenções de toca e foge, digamos, entre aspas. Mas isso então não tem a ver com a formação dos técnicos. Mas também
tem, porque são técnicos que são especializados e que com essa especialização também garantem nós temos um no acompanhamento desemprego? especializado. Mas eu não digo que não. Só porque as comissões Atenção, não eu podem digo que contratar não. ninguém, porque há professores, há sociólogos, há assistentes sociais, há Mas eu não psicólogos que não são contratados. Mas eu não e digo quando que não, nós mas temos isso aí até entra na questão professores dos ou recursos. assistentes nas escolas que estão a ser, por exemplo, os assistentes operacionais nas escolas, que são os que acompanham os miúdos, são contratados muitas vezes com 3 horas por semana durante 3 meses. Sim, mas eu aí não entro. Eu aí concordo que é preciso haver um investimento, como se tem procurado de alguma forma fazer, independentemente das críticas que se possam avançar num período como aquele que nós estamos a viver, e pronto, e aqui assumo que ficarei claramente isolada na minha avaliação, mas é uma avaliação de, num momento de enorme dificuldade, eu acho que não se tem do ponto de vista da esquecido o política do tema. governo e da maioria, uma ideia que grande parte da culpabilidade e da responsabilidade é individual. Não, essa ainda bem não nos estás a fazer essa pergunta. E a questão, quer dizer, e nós apoiamos, quando se vê a economia e se vai alocar recursos, dizemos assim, não, nós apoiamos a banca, porque a banca é fundamental e estratégica, porque se não houver banca privada a funcionar, é um desastre, não sei o quê. E depois, quando são as pessoas, há uma tendência de considerar... Aí eu confesso que não é, mas posso desenvolver a minha visão. Eu, obviamente, que defendo um Estado social, eu não defendo o desaparecimento puro e duro do Estado. Eu acho que o que nós estamos a passar é uma crise económica, financeira, que tem reflexos políticos e sociais bastante graves, onde as decisões políticas são tanto mais difíceis de serem tomadas quanto maior for o problema financeiro e económico, onde a capacidade decisória do Estado e dos nossos, decisores, mesmo no quadro parlamentar, esteve muito diminuta porque teve que estar vinculada a um programa que acabava por ser bastante constrangedor a esse nível, e eu ainda há pouco tive a oportunidade de falar em relação a isso, que tem a ver com a questão da adaptabilidade dos próprios programas. Nós temos que apontar o dedo e eu não tenho problemas nenhums em fazê-lo. De facto, houve um programa, e um programa de enorme austeridade, que fez limitações do ponto de vista decisório, com consequências graves do ponto de vista social e que afetou muitas pessoas. E eu acho que isso não se pode de forma alguma negar. Eu acho que a partir de uma determinada altura era evidente que nós íamos passar por uma crise. Sim. Era evidente, fosse a política esta da direita austeritária, fosse uma política mais expansionista, íamos passar por um momento difícil. Eu acho que fazer política é também a capacidade de nós estarmos no nosso tempo, interpretarmos o nosso tempo e prevenirmos algumas situações. Era evidente para mim, eu penso que seria evidente para ti e para toda a gente, que passando por uma crise nós tínhamos de ter reforçado os sistemas sociais. Ou seja, aquilo que devia ter sido feito era, porque nós íamos aumentar o número de pessoas... Mas procurou-se esse reforço, Joana, os programas de emergência social que nunca existiram. E aumentar, deixa-me só concluir o meu raciocínio, e aumentar o número de pessoas vulneráveis, e que havia, obviamente, duas franjas da população, que são os nossos velhos e as nossas crianças, que iam sofrer em primeiro lugar. Aquilo que, porque são sempre eles que sofrem em primeiro lugar, são os mais frágeis. E, aliás, para mim, uma forma como os tratamos, um bom barómetro para avaliar a qualidade de qualquer sociedade. E, portanto, eu acho que em ambos devíamos ter feito um reforço brutal da proteção social e não a sua fragilização. Ora, este processo de fragilização já vinha em curso, não é? Com uma crise em cima, eu acho que isto foi mortal. Nós temos, há bocado falavam... Mas atenção que o problema de natalidade não é de agora. Pois não. Mas a proteção de nós, um técnico para 400 crianças. Desde os anos 60 neste momento existe um psicólogo nas escolas para cada 4.000 crianças. Um psicólogo para cada 4.000! É isto, eu acho que nem vale a pena sequer. Mas há ou não há reconhecimento da importância? Teresa, mas o reconhecimento da importância não Não. Quer dizer, aliás, há desinvestimento e há perda de recursos, porque quando aqui há uns anos tinha o rácio nas CPCJs é um técnico para cada 50 processos. Mas houve um investimento do quadro da programação. Isto sabe-se, e já houve alterações à lei da promoção da proteção a crianças e jovens em risco. Mas poucas. Houve a última, tem para aí 10 anos, não sei. Muito poucas. Mas o que se fez nessa altura, e aliás, o problema nem está tanto na lei, é mais nas medidas executivas. E aqui as medidas executivas há pouco você falaste da questão da coordenação e da questão da coordenação. E, por exemplo, no quadro da justiça há coisas que têm que se melhorar. Mas deixa-me só dizer isto em relação às opções políticas. Não é a lei, um ano de juros da dívida, um ano de juros dá para 10 anos de abono de família. Sim, mas... O governo escolheu pagar um ano de juros da dívida
que dá para 10 anos de abono de família. E quando se fala em vamos falar que medidas é que estão a ser feitas de reforço da proteção social, reduziu-se o subsídio por maternidade com Mota Soares. A partir de 30 dias, o subsídio passa a ser pago a 55%. Como é que isto é possível? Mas houve um conjunto. A baixa do subsídio por doença, o abono de família foi retirado a mais de 1.500.000 crianças, retirado. Houve um reforço não diminuiu. Da resposta ao nível das IPSS. Social, não, as IPSS são entidades. É aliás, verdade, vai na questão a da ação parceria. social, paga, fez agora o protocolo com as IPSS, a que troco? Os trabalhadores das IPSS ganham 485 euros e fazem horários inacreditáveis. Eu acompanho a contratação coletiva no setor e o subsídio por alimentação é de 2,98 €. Cantinas sociais. Mas isso não é a mesma coisa que o PS não diz. É não pouco. Vamos aumentar os salários, mas vamos dar um pouco. complemento salarial. Ou seja, os pobres continuam Nós pobres. podemos Vão a uma analisar cantina, medida é mais fácil. Mas não vamos aumentar o salário que permitia a melhoria de condições de vida de todos. O que é que tu achas no terreno, o que é que seria possível fazer? O que eu acho no terreno é que eu concordo com o funcionamento das comissões, claro, com mais técnicos, concordo plenamente. Acho que se deve também investir nas famílias. Não se pode retirar uma criança, não se pode trabalhar uma criança sem se trabalhar a família, porque muitas vezes não é preciso ser retirado para haver processo em comissão, pode haver uma criança só em risco social e não é possível trabalhar essa criança, como eu há bocadinho referia, dentro de 4 paredes. Tem que ser em casa, tem que haver esta articulação. Uma degradação da situação com a crise e das respostas sociais do Estado? Eu há 7 anos que estou no programa escolar, não é? E noto isso nos meus alunos, noto isso na comunidade escolar em geral. E noto que é muito difícil articular com os colegas da CPCJ, porque ou não estão, ou estão com... Há uma prioridade, não é? Este aluno só não vai à escola, eu tenho ali outros casos que são muito mais importantes. E entretanto o que só não vai à escola vai-se degradando. Exatamente, e começa a entrar no tutelar educativo, porque não vai à escola, começa a criar aqui outros hábitos relacionados com o crime, não é? E isso preocupa-nos imenso e nós estamos a assistir a isto cada vez mais. Neste momento eu tenho quase todos os alunos, a maior parte dos alunos com tutelares educativos, que começaram com processo de promoção e proteção. Se há uma área que é fundamental ouvir, particularmente os técnicos que trabalham, é esta. Eu fico muito contente de estar aqui hoje porque raramente os programas colocam técnicos de terreno. Pois, mas devem colocar justamente por isso, exatamente. Porque dão um apoio muito importante. Não, e porque eu acho que nenhuma política é uma boa política se for totalmente desajustada da realidade. E deve ser ajustada se por acaso se verificar que não está a surtir efeitos. Mas esta questão do ajuste, como é que se justifica que uma comissão não tenha telefones, não possa telefonar às famílias? Como é que não tem uma carrinha para ir buscar as crianças? Eu tenho uma enorme dificuldade. Eu até posso, no contexto do programa, ficar muito sensível com aquilo que a Lúcia está a dizer, mas tenho uma enorme dificuldade em responder a questões práticas, porque provavelmente haverá outras comissões em que isso não se verifica. Não, nos relatórios em todas. Mas assumindo que isso seja uma verdade, então tem que se procurar corrigir, tem que se detectar o problema e trabalhar com o sistema no sentido da correção. Dizem sempre as mesmas coisas. Dizia que havia um aumento, um reforço de algumas das verbas sociais, mas não acha que há um certo desprezar da questão social em geral nestes momentos de crise? Eu não acho isso, mas eu sei que vou ser aqui atacada não é atacada, mas é a minha opinião. Sim. Eu acho que o caminho extremamente difícil que foi encetado, e volto a dizer que foi obrigatoriamente encetado, por um lado, e por outro lado, ainda bem que foi encetado, porque de outra forma nós também não poderíamos nunca ter políticas sustentáveis, nenhum Estado com futuro para os nossos filhos, porque nenhum Estado que tenha a dívida que nós temos e o déficit que nós temos... Mas ficamos com mais dívida. Não, mas temos um déficit inferior que nos dá, felizmente, mais voz, Joana, mas dá-nos voz num quadro europeu, nomeadamente no quadro do programa comunitário, que nos pode trazer milhões para a questão da luta contra a pobreza. O que nos deu alguma folga foi as declarações do Draghi, mas isto é uma questão pessoal. Não há. Do Draghi a dizer que imprimia, porque aí nós estávamos em 80%, em 2010 tínhamos 80% com as empresas públicas, hoje temos 30%. Vamos lá ver. Enquanto há déficit, esta é a velha parangona, mas é real. Enquanto há déficit, obviamente que há dívida. Ninguém iria. Não, o déficit diminuiu. O déficit diminuiu brutalmente. Sim, mas a dívida aumentou. Mas a dívida aumenta enquanto houver déficit, a dívida aumenta sempre. A questão está exatamente na questão do equilíbrio, que depois é estabelecido para fazer face a essa dívida. Mas
Se me permitir explicar, a questão de se eu acho que há uma desvalorização da dimensão social ou se houve uma desvalorização da dimensão social, eu acho que dentro de um espaço de manobra extremamente difícil e que obviamente teve consequências sociais, e quem não reconhecer isso claramente não está a viver na nossa realidade. Aquilo que foi feito teve em atenção essa dimensão social. Procurou-se um caminho de sustentabilidade, portanto, de futuro, mas sempre pautado por uma ideia de equidade que está relacionada com a proteção dos mais vulneráveis. Mas, Joana, se mais de 50% dos desempregados não têm subsídio? Como é que há sustentabilidade se mais de 50% não têm subsídio de desemprego? Nem rendimento social de inserção? Nada. Vamos lá ver uma coisa. Quando nós somos confrontados com uma crise, que essa crise é uma crise financeira, como tu sabes, uma crise disputada pelos mercados internacionais, nós temos várias opções. Eu não aceito, tal como tu cresci em liberdade, eu não aceito o discurso, pois não temos, aceito. mas não tínhamos essa opção. Não aceito o discurso, não há opção. Há sempre opção. Política é, aliás, a criação da opção e da alternativa. Exatamente. E, portanto, se os Estados Unidos, por exemplo, onde aliás começa a crise, segue um caminho expansionista, a Europa também podia ter seguido. Não seguiu porque não quis. Não seguiu porque a sua política foi outra. E a política foi a política do empobrecimento generalizado das populações. Aliás, Pedro Passos Coelho até o assumiu, diz que o desígnio português era empobrecer. E o resultado está à vista. Controle da dívida, nós estamos a desviar do debate, mas eu não posso deixar de responder a isto. Por isso é que eu estava a dizer para me deixares falar. Controle da dívida não existe. A dívida a desviar, isto passa faz de 100% a 130%. O controle do déficit é marginal, porque nós, para ter este déficit, digo porque é marginal. Digo porque é marginal, Teresa, porque nós, para termos este déficit agora, tivemos que investir 5 vezes mais, ou seja, destruímos 5 vezes mais o tecido produtivo. O tecido produtivo. Assim, nós destruímos 27 mil milhões e 9 mil milhões apenas. Exatamente, 27 mil milhões tu tiras da austeridade e só 9 mil milhões. Com obrigatoriedade. Mas deixa-me concluir, Teresa, deixa sem interromperes. Nós pomos 27 mil milhões, tiramos 27 mil milhões da austeridade, só 9 mil milhões é que são reduzidos no déficit. Uma coisa está errada. E a par disso, não houve nenhum reforço, antes pelo contrário, houve um desinvestimento nas políticas sociais, com o resultado que está à vista, que é, tens muito mais pobres, proporcionalmente ao que tens muito mais pessoas em vulnerabilidade social, crianças em primeiro lugar, obviamente, por todas as razões que já discutimos aqui hoje, e portanto isto são escolhas, foram opções políticas, não foi nenhuma imposição. Joana, eu peço imensa desculpa, mas em 2011, que opção é que nós tínhamos a partir do momento em que não tínhamos dinheiro, nem onde ir buscar, e tivemos efetivamente que enverdar por um programa que infelizmente até estava desadequado para o nível da dívida, que entretanto se vai verificando à medida que o governo ia andando. Não. Joana, nós não tínhamos dinheiro, é uma realidade, não tínhamos onde o ir buscar. 300 milhões, ao que disse o Teixeira dos Santos, em caixa. Eu não queria passar isso, isto não é fora do debate, atenção. Sim, está absolutamente dentro do debate. Está dentro do debate. O problema é que o que é contestável é que houvesse apenas esse caminho, porque necessariamente, quando existe um devedor e existe um credor, os laços funcionam para os dois lados. Claro. Isto é, se o devedor não paga ao credor, o problema é também do credor. E, portanto, a forma de resolver a política da austeridade, a forma de articular a política europeia podia ser completamente diferente. Nós não tivemos uma austeridade virtuosa, tivemos uma chamada austeridade extrativa. Isso faria sentido ter esse debate se as políticas de natalidade e de proteção da maternidade e paternidade e proteção das crianças não fossem o que são neste país há cerca de 30 anos. Ou seja, nós temos uma política de destruição de direitos sociais que não tem nada a ver com crises, que não tem nada a ver, há de facto uma aposta... É só acelerada agora com a crise, catalisada. Há uma aposta de destruição da segurança social como a conhecemos, pública, universal e solidária. Nós, hoje em dia somos e agora até há propostas problema em cima da mesa de PSD e CDS e também aquelas propostas da década para Portugal que de facto põem em causa a segurança social, que é em primeira instância a base de todas as políticas de natalidade e de promoção e proteção de crianças, de destruição dos direitos laborais, que já vem desde os anos 80, que também é a base, ou seja, eu para ter filhos e para ter condições para ter filhos tenho que ter um trabalho que me permita, como se dizia no 1º de maio de 1886, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para fazer o que me apetecer. Eu, se quero ter uma vida com direitos, tenho que ter um salário digno que permita ter uma vida com direitos. Eu, se quero conseguir ter filhos, tenho que ter uma escola pública onde não tenha que pagar
para eles poderem aprender, que tenham um professor, que tenham assistentes, que tenham turmas pequenas e que possam ir para o ensino superior e que eu tenha condições para lhes proporcionar e para os acompanhar, porque ter filhos não é só parir e amamentar, porque até do ponto de vista legislativo faz-se assim alguma... Não, do ponto de vista dos direitos laborais, aposta-se muito no primeiro ano e até na questão do abono de família, aposta-se muito no primeiro ano da vida da criança. E depois, não é só o primeiro ano. Com esta imagem do parir e de amamentar, acabamos este debate do Franco Atirador. Haverá mais para a semana. Agradeço às várias convidadas o debate que foi aceso e até à próxima.